Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar do movimento circular. Se for novo no grupo, não se esqueça de se subscrever, ativar o sino de notificações para ficar atualizado aos nossos mais novos vídeos. Movimento circular. O nome já diz tudo. É diferente, por exemplo, de dizer movimento retilíneo. Mas, ok, movimento circular é quando o móvel desloca-se numa trajetória circular. Então é isso aí. O móvel desloca-se numa trajetória circular. É por isso que estão a ver aqui uma circunferência, porque o móvel faz este movimento, rotativo. No movimento retilíneo, nós vimos que o corpo deslocava-se numa trajetória retilínea. Já aqui vai se deslocar numa trajetória circular. E, à medida que vai se deslocando este movimento, ela terá, nesse caso, terá uma velocidade linear, que nós vamos representar por V, e terá uma velocidade angular, que vamos representar aqui por W. Como pode ver, nós colocamos aqui para mostrar isso. O movimento, a velocidade linear, ela vai fazer, será perpendicular ao raio, Como podemos ver, é uma circunferência, significa que existe lá um certo diâmetro da circunferência. Se existe diâmetro, existe lá o raio. Então, a velocidade linear é perpendicular ao raio da circunferência. E também, como podemos ver, é tangente à curva. É tangente à circunferência, como podemos ver. Esta curva da circunferência, a velocidade linear é tangente. Já angular, como podem ver, é mesmo angular. Neste movimento circular uniforme, as velocidades, elas são constantes. As velocidades são constantes. A velocidade linear é constante, a velocidade angular é constante quando o movimento é circular uniforme. Atenção, vamos encontrar velocidade angular constante e velocidade linear constante quando estivermos a falar de movimento circular uniforme. Mas aí quem pode se questionar, mesmo no movimento circular uniforme nós encontramos aceleração centrípeta. Por que, Adérito, nós encontramos lá aceleração centrípeta se a velocidade é constante? Calma, gente, calma. Encontramos lá, atenção, como podem ver, a velocidade linear aqui tem um certo sentido e uma certa direção. Neste ponto também teria um certo sentido, e uma outra direção. Em qualquer ponto, a velocidade linear vai mudando, vai alterando o seu sentido e a sua direção. E é por isso que existe lá a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, na verdade, é responsável, pela mudança de direção e de sentido da velocidade linear. Então é isso aí. Existe aceleração centrípeta por causa da mudança, de direção da velocidade linear e do sentido. O movimento circular uniforme é também chamado de periódico. Por quê? Porque o móvel, na medida que se vai deslocando, vai passar por posições diferentes em tempos iguais, tá a ver? Então nós chamamos esse movimento também de periódico. Se é periódico, nós vamos encontrar lá o período que será o tempo, que o móvel vai gastar para fazer esta rotação completa. Então vamos lá encontrar a fórmula do período sendo T sobre N, onde T maiúsculo é o nosso período. É o nosso período. E o T minúsculo vai ser o nosso tempo. E o N será o número de rotações. Se nós temos o período, com certeza vamos ter a frequência. A frequência será, o número dessas rotações num certo intervalo de tempo, Quando o móvel se desloca, faz tantas rotações, mas
num certo intervalo de tempo. Então é por isso que existe lá uma frequência. E a frequência calcula-se pela fórmula n sobre t, sabendo n é o número de rotações e o t é o nosso tempo, intervalo de tempo. Mas se prestarmos atenção nessas duas fórmulas, estamos a perceber que o período é exatamente o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Então nós podemos dizer que período é igual a 1 sobre frequência, assim como podemos dizer frequência é igual a 1 sobre período. Eles são inversamente proporcionais. Então é isso aí. Também podemos encontrar, não é, o perímetro lá na circunferência. Então, na medida que nós temos a circunferência para este ponto, para que o móvel saia deste ponto e volte àquele ponto, então nós chamamos do comprimento, não é? Esse comprimento todo nós chamamos de perímetro. Então podemos achar esse perímetro através desta fórmula do π raio. Então esses são algumas coisas que nós vamos encontrar, não é, no movimento circular. E agora podemos entrar, não é, na lei, não é, nas leis deste movimento. Entrando nas leis do movimento circular, né, nós vimos, há tempo atrás, vimos que nesse movimento encontramos lá velocidade linear, encontramos velocidade angular. Então, nas leis do movimento circular, nós vamos encontrar no espaço linear, né, e no espaço angular. No espaço linear, por exemplo, teremos lá um movimento retilíneo uniforme, né, porque é linear. Então, nós temos aqui a fórmula do espaço, né? Se nós lembrarmos, a fórmula do espaço no movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Então aqui nós também temos a mesma coisa. Se nós passarmos o S0 para o primeiro membro, né, ficamos com S menos S0 igual a velocidade vezes o tempo, nós aqui teremos um certo deslocamento linear. Este aqui nós vamos chamar de deslocamento linear. E se continuarmos a prestar atenção, né? Prestar atenção e entrarmos nesse movimento circular, nós vamos perceber que esse espaço aqui será o comprimento, não é? Que será este comprimento deste ponto, né? Quando o móvel faz isto, quando o móvel desloca-se, será este comprimento. E nós vimos que aquele comprimento é exatamente o perímetro. Então, o nosso ΔS é igual ao perímetro aqui no movimento circular, uniforme. Então, perímetro vimos que é 2π vezes o raio. Mas também, não só, ΔS, como podem ver, ΔS é este arco aqui. Nós podemos ver que é θ vezes o raio, né? Então é deslocamento angular vezes o raio. Mas se estivermos a tratar de uma volta completa, esse deslocamento angular, né? O deslocamento angular é igual exatamente a 2π, 360 graus, né? Tudo 360 graus. Então é isso. Estamos a ver que o deslocamento linear é igual a deslocamento angular vezes o raio da circunferência. E também, quando se trata de uma volta completa, não é? O deslocamento angular é igual a 2π. Então temos aqui a nossa fórmula para o deslocamento linear. Passando para o espaço angular, não é? Teremos exatamente, não é? Estamos a falar de ângulos. Então, aqui o nosso deslocamento será angular, não é? Que também será igual a velocidade angular vezes o tempo. É igual a velocidade angular vezes o tempo. Podemos ver, não é, a relação entre o deslocamento angular e o deslocamento aqui linear, e é exatamente esta aqui. A relação que existe entre esses dois deslocamentos é esta aqui. ΔS é igual a Δθ vezes, não é, o raio.
ou podemos dizer, não é, que exatamente. Então, é esta aqui a relação, mas também podemos dizer delta S ou delta θ é igual a delta S sobre o raio. Assim nós podemos, não é, dizer, representar, não é, a relação entre esses dois deslocamentos. Se existe deslocamento, é claro que existe velocidade, não é? Claro que existe velocidade. Então, vamos colocar aqui também as suas velocidades. Teremos lá a velocidade angular e teremos aqui velocidade linear. Velocidade linear representamos por V, angular por W. O que é velocidade no movimento retilíneo uniforme? É exatamente a relação entre o deslocamento e o tempo. Então temos aqui delta S sobre variação do tempo. Então aqui, como é angular, teremos delta θ sobre delta T. Mas aqui no nosso movimento circular, o intervalo de tempo, que é exatamente o tempo que leva para voltar à sua posição original, será o período. Estamos a dizer que o delta T aqui será o período, delta S sobre o período. Mas vimos anteriormente a fórmula, não é, aqui do delta S. Nós dissemos que delta S é igual a 2πr sobre o período. Mas também sabemos que o período é inverso, não é, da frequência. Frequência é igual a 1 sobre período. Se nós colocarmos um certo 1 aqui, né, se nós separarmos assim, teremos 2πr. Então, estamos a ver que esta aqui é a nossa frequência. Então, velocidade, atenção, esta é a nossa frequência. Então, podemos substituir 1 sobre t pela frequência. Então, velocidade linear também pode ser 2π vezes a frequência. Em vez de ser 2πr sobre período, também pode ser 2πr vezes a frequência. Essa aqui é a velocidade linear. Agora, velocidade angular será igual, não é, a delta θ sobre delta t. Acabamos de ver que delta t é o nosso período, né? É o nosso período. Então, teremos aqui delta θ sobre período. Mas delta θ, né, quando o movimento é completo, é 2π aqui. Então, vamos substituir o delta θ por 2π sobre período. Então, se nós temos período aqui, vimos lá que também podemos ter frequência. Então, fica 2π frequência. Isto é quando nos dão, não é? Nos dados temos frequência, usamos esta fórmula. Quando temos período, usamos esta fórmula. Para não colocar uma fórmula e depois passar para outra. Então, é assim como podemos trabalhar. Mas aqui também podemos ver a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, né? E a relação é exatamente esta. Como podemos ver, esta parte toda aqui existe na velocidade linear. O que aumentamos é apenas o raio. Então, velocidade linear é igual a W vezes raio, não é? É velocidade angular vezes o raio. Esta aqui é a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Há quem prefira colocar assim, velocidade sobre o raio. Então, esta é a relação da velocidade linear com a velocidade angular. No movimento circular, nós também podemos encontrar lá variado. Um pouco estranho, mas sim. Podemos encontrar, não é, um movimento variado, onde já encontraremos o quê? Aceleração tangencial, não é? Como pode ver aqui a nossa representação. Temos aqui a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência. Atenção, quando tu descobres o centro da circunferência, é só apontar lá a aceleração, que esse será o sentido da aceleração centrípeta. E
também é fácil de descobrir, não é? Aceleração tangencial. Aceleração tangencial, o nome também já diz tangencial. É tangente à curva. Mas também uma coisa interessante, sempre é perpendicular à aceleração centrípeta. Ser perpendicular significa que faz um ângulo de 90 graus com a aceleração centrípeta. Então é isso aí. Aceleração tangencial é tangente à curva e é perpendicular à aceleração centrípeta. Assim como vimos sobre a velocidade linear, que é tangente à curva e perpendicular ao raio da circunferência. E, não é? E aqui também teremos a aceleração resultante. Sim, teremos a aceleração resultante por causa, não é, dessa perpendicularidade entre as acelerações. E a matemática já nos ajudou muito, trazendo o teorema de Pitágoras, né? Quando nós temos triângulo reto, geralmente quando é triângulo reto, sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Nós podemos considerar a aceleração centrípeta e tangencial como sendo catetos e resultante como sendo a nossa hipotenusa. Então teremos a aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial também ao quadrado, né? E também pela segunda lei de Newton, né, sabemos que onde temos aceleração e massa tem também a força. Então aqui teremos uma força chamada centrípeta. No movimento circular temos uma força centrípeta que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Muito obrigado, Newton. É o Newton que nos deu essa fórmula e hoje nós fazemos um bom uso dela. Então é isso aqui. E é importante, nós já estávamos esquecendo de mostrar a fórmula, não é, da aceleração centrípeta. E é importante ver, tá? Aqui quando nós temos a velocidade linear, temos também a aceleração centrípeta. E se nós fizermos isto, né, quando nós temos aqui a aceleração centrípeta, se nós fazemos isto, estamos a descobrir que este é o nosso raio. Essa aqui é a nossa aceleração, esta aqui é a nossa velocidade linear e esta aqui é a nossa aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é igual à velocidade linear ao quadrado sobre o nosso raio. Mas também vimos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Mas tudo isto ao quadrado sobre o raio. Então podemos cortar este raio com este. Ficamos com a aceleração centrípeta sendo igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Atenção! A aceleração centrípeta ou é igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio ou é igual à velocidade angular ao quadrado sobre o raio, dependendo dos dados que tivermos, não é? Então vamos usar essas fórmulas. Então, como estamos a falar de movimento uniformemente variado, não é? Quando nós falamos de movimento uniformemente variado, no espaço linear nós temos espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Eu acho que estamos acostumados com esta fórmula. Então, isso no espaço linear, mas também podemos encontrar no espaço angular. No espaço angular, né, teremos θ igual a θ inicial mais velocidade angular mais aceleração angular, tempo ao quadrado sobre 2. No espaço linear, repito, e no espaço angular. Onde este aqui é o espaço inicial, espaço final, velocidade inicial, linear, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. E aqui teremos, não é, o deslocamento inicial, não é, final, velocidade angular, aceleração angular. Se o nosso movimento é uniformemente variado, temos aqui a equação do espaço, então teremos também a equação da velocidade, que é velocidade linear mais aceleração vezes o tempo. Nós já estamos bem familiarizados com isto. E
Também no espaço angular teremos também a equação da velocidade angular, que será a velocidade linear mais aceleração angular vezes o tempo. Como podemos ver aqui, também teremos a equação da aceleração. A aceleração será calculada através desta fórmula, ΔV por ΔT. Né? Se passamos esta velocidade para o primeiro membro, teremos V menos V0 igual a AT. V menos V0 é o mesmo que dizer ΔV. Então, seria ΔV igual a AT. Né? Nós podemos transformar isto AT igual a ΔV e A é igual a ΔV sobre o T. Então, esta fórmula obtivemos através desta aqui. É isso aí. Então, está aqui. E aqui nós teremos a mesma coisa. Né? A aceleração angular será igual à variação da aceleração da velocidade angular sobre a variação do tempo. Estas serão as nossas, não é? Acelerações, serão as nossas equações. E atenção, esta aceleração nós podemos chamar de aceleração escalar. Esta aqui é a aceleração escalar. E o módulo da aceleração tangencial é igual à aceleração escalar, não é? Escalar média. Então significa que aceleração tangencial, ou melhor, podemos exatamente substituir aqui, que esta aqui é a nossa aceleração tangencial. A aceleração tangencial é igual à variação da velocidade linear por ΔT. E ΔT nós podemos colocar, não é? Sendo o período. Então, essa é a equação da aceleração tangencial. E esta da equação da aceleração angular. E existe também, não é, uma relação entre essas duas acelerações. A aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio. Né? Nós lembramos da fórmula do ΔV, se nós substituirmos aqui por 2πr. Né? Posso colocar isto? A aceleração tangencial é igual a 2πr sobre o período. Então, a aceleração angular seria 2π sobre período. Como podem ver, 2π sobre período, nós temos aqui 2π período. Podemos substituir isto por aceleração angular e resta aqui o raio. É por isso mesmo que temos esta fórmula. A aceleração tangencial nós podemos calcular através desta fórmula se nós tivermos a aceleração angular. Se não tivermos a aceleração angular e tivermos a velocidade linear, vamos calcular através desta fórmula. E assim sucessivamente, vamos, não é, calculando e encontramos, não é, os nossos pedidos. Agora podemos falar de transmissão do movimento circular uniforme. Transmissão aqui no movimento circular uniforme, né? Quanto às transmissões no movimento circular uniforme, nós podemos encontrar a transmissão por correia ou corrente. Né? Esta aqui é a transmissão por correia ou corrente. Podemos imaginar não é, uma bicicleta, como as coroas e catracas estão, não é, conectadas. Elas estão conectadas através de uma corrente lá. Então, este movimento, podemos imaginar como se fosse, não é, uma bicicleta. Então, aqui, não é, aqui a transmissão é por corrente. Nós temos mesmo sentido das velocidades. As velocidades, e atenção, é importante saber que as velocidades aqui são iguais. Né? A velocidade 1 é igual à velocidade 2. Os raios, claro, né, podem ser diferentes, assim como podem ser iguais. Aqui são diferentes. Este raio é maior que o raio 1. Aqui na nossa figura é maior que raio 2. Mas também podemos encontrar raio 2 maior que raio 1. Atenção! É só prestar atenção na figura, no exercício, que isso aqui não é um problema. E é importante, vou repetir, as velocidades têm o mesmo sentido, não é? Aqui a corrente faz isto, então podemos ver que nós temos aqui, este é o sentido, né, da velocidade é horária, é horário, aliás. Então aqui temos um sentido horário, tanto para esta aqui como para esta aqui. Mesmo sentido. Vou colocar aqui
mesmo sentido. Mesmo sentido. Agora, se nós passamos para esta transmissão, que é por contacto ou engrenagem, alguns preferem dizer contacto ou alguns engrenagem. Então, aqui os sentidos já são diferentes. Olha, na medida que esta circunferência vai fazer este movimento horário, este aqui fará um movimento anti-horário. Esta circunferência, não é? Porque o movimento desta circunferência depende desta aqui. Quando esta aqui faz isto, essa aqui faz o contrário. Então, essa aqui faz o movimento horário, esta aqui faz anti-horário. Então, aqui os sentidos são diferentes, mas também as velocidades são iguais. Então, se as velocidades são iguais, nós podemos pegar V1 quanto a equações para esta transmissão como para esta transmissão. V1 é igual a V2. Se V1 é igual a... não, atenção, esta aqui é apenas para esta aqui. V1 é igual a V2. Se V1 é igual a V2, e nós vimos que V1 é mesmo dizer W1 vezes R1 é igual a W2 vezes R2. Então, nós temos aqui velocidade angular 1 vezes o raio 1 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Atenção, as velocidades angulares são diferentes. E também sabemos que velocidade angular é o mesmo que dizer 2π sobre período vezes o raio 1 é igual a 2π sobre o período 2 vezes o raio 2. Atenção, podemos simplificar esse 2π com aquele 2π lá. Então ficamos com o raio 1 sobre período 1 é igual a raio 2 sobre período 2. Então estamos a ver que os raios são diferentes, assim como os períodos são diferentes. Mas também podemos colocar esta fórmula desta maneira. Raio 1 vezes frequência 1 é igual a raio 2 vezes frequência 2. Atenção, aqui se nós temos 1 sobre período 1, significa que é frequência 1. E também podemos dizer frequência 1 sobre frequência 2 é igual a raio 2 sobre o raio 1. Então, essas são as fórmulas, não é, para a transmissão do movimento circular. Então, para quem gostou da aula, estamos a terminar a nossa aula. Hoje paramos por aqui. Então, para quem gostou, por favor, deixe o seu like, comente no vídeo, na aula. Pode pedir a sua aula que nós vamos dar atenção, vamos responder ao seu pedido. E até ao próximo vídeo.